Os alunos de estatística, bem-vindo à aula 6. Essa aula será composta, esse assunto, né, medida de posição, será dividido em duas aulas, pelo menos, né, aula 6 e aula 7, tá? Então, começando a estudar este assunto. As medidas de posição, né, são medidas estatísticas, né, representam uma série de dados orientando-nos quanto à posição da distribuição em relação ao eixo horizontal, também conhecido como eixo vertical. As medidas de posições mais importantes são as medidas de tendência central, que recebem tal denominação pelo fato de os dados observados, né, tenderem, em geral, a se agrupar em torno dos valores centrais. Quais são as principais medidas de tendência centrais? Entre as medidas de tendência central, destacamos a média aritmética, a mediana e a moda. A média aritmética é a média aritmética simples que a gente já está acostumado a usar nas séries iniciais, né? Por exemplo, se um aluno tira 6 no primeiro bimestre, 8 no segundo, vamos supor que ele tire um 7 no terceiro, aí ele já teria 15, 21, né, de média, né? Vamos supor que ele tivesse um quarto no terceiro. A gente já está acostumado com calcular a média desse aluno, né? É a soma de todas as notas, no caso 24, dividido pela quantidade de notas, que é 4. Então, no caso, esse aluno teve média anual 6, né? E o que a gente fez para calcular a média anual foi exatamente usar o conceito de média aritmética. Então, média aritmética é um conceito que a gente está acostumado a trabalhar. As outras médias de posição são as separatrizes, né, que englobam a própria média, a própria média mediana, os quartis e os percentis. Bom, vamos ao primeiro conceito, né, o conceito de média aritmética. A média aritmética é o quociente da divisão da soma dos valores da variável, né, dado pelo número delas. Em suma, xi são os valores das variáveis, são os dados, né? Você tem aqui alguns dados, por exemplo, x1, x2, x3, xi e reticências. Então, xi são os teus dados, né? Qual é a média aritmética desses dados? É somar os dados e dividir pela quantidade de dados. Então, n é a quantidade de dados, xi são os dados e x barra é a média aritmética desses dados. Só para reforçar um pouco, o que é que significa isso, esse símbolo? Esse símbolo é o símbolo de somatório. Vamos tentar entender o que significaria somatório de xi com i variando de 1 a 3, por exemplo. Só para vocês entenderem. O que significa isso? Esse símbolo é símbolo de somatório. Então, se eu estou somando um xi, quem é xi? O i variando de 1 a 3. Então, quando o i for 1, você tem x1 mais um x2 mais um x3. Então, esse símbolo significa isso. Então, aqui significa x1 mais x2 mais x3 até quem? Como a gente vai ter N dados, então, a rigor, isso aqui era para ser escrito da seguinte forma: x barra é igual ao somatório de xi com i variando de 1 até n, porque tem n dados, dividido por n, certo? Esse seria o rigor, né, que deveria ter. A média é utilizada quando desejamos obter, né, a medida de posição que possui a maior estabilidade, quando houver necessidade de um tratamento algébrico anterior, ulterior, né? Enfim, a média aritmética ela é extremamente utilizada na estatística, é uma das médias principais, certo? Inclusive, demos um exemplo, né,
onde ela é usada nas séries iniciais, né? Inclusive, quando a gente tem se a gente está pagando uma disciplina que tem 3 notas, ou seja, é feito em 3 avaliações, para calcular a média, né, ali da disciplina, você vai ter que somar as 3 notas e dividir por 3, né? Bom, é usada só aí? Não. É usada aí, tem um vasto campo de aplicação, porém é uma aplicação voltada mais para quem quer tabular, né, ou analisar estatisticamente alguns dados. Então, com certeza, a média aritmética é extremamente utilizada. Vamos ver isso na prática, né? Como calcular a média de dados não agrupados, né? Quando desejamos conhecer a média aritmética dos dados não agrupados, né, determinamos a média aritmética simples, né? Sabemos que o número de vendas... Vamos ver um exemplo de como aplicar isso, né? Sabendo que o número de vendas de blusas da loja A durante uma semana foi de 10, 14, 13, 15, 16, 18 e 12 blusas, suponhamos que a loja ficou aberta aí, né, de segunda a domingo, né? Onde cada número desse é o número de vendas por dia, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Temos para a venda média da semana, né, considerar a média, né, desse conjunto de dados. É a soma de todos os dados dividido pela quantidade de dados. Somando todos, dá 98, dividido pela quantidade de dados, que é 7, portanto, a média de dados é 14. Significa dizer que 14 é um número, né, é a média aritmética, que representa uma medida de tendência central, que de alguma forma representa esse conjunto de dados. Então, eu poderia muito bem representar esse conjunto de dados agora da seguinte forma: como se eu tivesse vendido 14 no primeiro dia, 14 no segundo dia, 14 no terceiro dia, 14 no quarto, 14 no quinto, 14 no sexto e 14 no sétimo. Se ela vendesse todos os dias 14, ela teria vendido ao longo da semana 98, que seria o mesmo que ela tivesse vendido 10, 14, 13, 15, conforme está aí. Então, esse 14 é uma medida que representa bem, né, esse conjunto de dados. E, no caso aí, é a média aritmética. É a única medida de tendência central? Não, não é, né? Vamos ver essa nota. Às vezes, a média, né, pode ser um número diferente de todos os dados da série de dados que ela representa. É o que acontece quando temos os valores. Por exemplo, vamos imaginar aqui que eu quero calcular a média, né, de 2, 4, 6 e 8. Somatório, isso é 20, né, como temos 4 dados, a média é 5. Porém, 5 não representa nenhum dos dados. Aí, isso é possível? É sim, tá? Esse será o número representativo dessa série de valores, né? Isso em termos de média aritmética, embora não esteja representado nos dados originais, né? Nenhum dado é igual a 5, né? Porém, a média aritmética desses 4 dados é 5. Aí foi para enfatizar que nem sempre, né, a média é um número que tem que fazer parte, né, dos dados que as compõem. Bom, vamos para mais uma definição, né? Uma definição importante aqui, a gente vai chamar aqui de desvio, né, em relação à média. O desvio em relação à média é a diferença entre cada elemento, né, de um conjunto de valores e a média aritmética. Então, o desvio DI é o valor XI menos a média aritmética. Vamos ver isso para o caso anterior. No caso anterior, nós tínhamos esses dados, né? 10, 14, 13, 15, 16, 18 e 12, que era a quantidade de blusas que ela vendia em cada dia da semana, lembra? E que a média aritmética era 14. Quando você pega os dados e subtrai da média aritmética, você vai ter o desvio para cada dado. Tem esse desvio para o primeiro dado, para o segundo dado, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto, para o sétimo dado. Um fato interessante é que você, quando somar esse desvio, o que acontece? Esse menos 4 se anula com esse mais 4, esse menos 2 se anula com esse mais 2, e esse mais 1 se anula com menos 1. E se você somar todos os desvios, isso é zero.
Então, isso é uma propriedade interessante. A soma algébrica dos desvios tomados em relação à média é sempre nula. Tá? Para o caso anterior, a soma do desvio é somar cada desvio, né? E isso vai dar zero, né? Portanto, é bem interessante esta propriedade. Segunda propriedade da média, né? Somando-se ou subtraindo-se uma constante C, né, a todos os valores de uma variável ou a todos os dados de um conjunto de dados, a média do conjunto fica aumentada ou diminuída dessa constante. No caso anterior, nós tínhamos que a média desses dados aqui até aqui era 14. Vamos fazer o seguinte, vamos somar a cada dado desse número 2. Então, se eu somo 2 a 10, isso vai dar 12. Se eu somo 2 a 14, isso vai dar 16. Se eu somo 2 a 13, isso vai dar 15. Se eu somo 2 a 15, vai dar 17. Se eu somo 2 a 16, vai dar 18. Se eu somo 2 a 18, vai dar 20. Se eu somo 2 a 12, vai dar o 14. Então, quem seria a média desse novo conjunto de dados? Primeiro, se soma os dados. Está aqui, o somatório de y com i variando de 1 a 7. Então, vai ser o y1 mais y2 até o y7, que é 112 essa soma, divide por 7. Portanto, a nova média vai ser 16. Foi o que você fez. Você somou 2 a cada bichinho desse aqui, a cada dado desse, 2, 16, 15, 17, 18, 20, o outro era 14. Esses dados aqui tinham média 14. Como você somou cada dado desse 2 unidades, então a nova média desse conjunto vai ser 2 unidades a mais, ou seja, 14 com 2, 16, de fato. E de fato. Portanto, como se somou 2 a cada dado, né? Então a nova média vai ser a média anterior mais 2, ou seja, 14 mais 2, 16. É uma propriedade bem interessante. Isso também vale para multiplicação, tá? Terceira propriedade. Se você multiplicar ou dividir todos os valores de uma variável, de uma constante, né? Por uma constante, a média fica multiplicada por essa constante. Vamos ver aqui. Vamos pegar aqui um exemplo bem mais simples do que esse. Esse exemplo aqui é o mesmo do anterior, tá certo? Se eu peguei aqui, cada dado eu multipliquei por 3, quer ver? Aqui vezes 3 dá 30, aqui vezes 3 dá 42, aqui vezes 3 dá 39, aqui vezes 3 dá 45, aqui vai dar 48, aqui vai dar 12 vezes 3, 36. Que dá 54 e 36. O que acontece? Se eu somar todos esses novos valores e dividir por 7, isso vai dar 42. Que, em termos de média, é a média anterior, que foi 14, vezes 3. Portanto, a média ficou multiplicada por... A nova média ficou multiplicada por 3. É a anterior multiplicada por 3. Vamos pensar através de um exemplo mais simples. Se você pegar aqui 3, 5 e 7, por exemplo. Qual a média disso? Isso é 15, né? Por 3 daria 5, né? Se a gente multiplica por 3, aqui vai dar 9, 15 e 21. Qual seria a nova média? 21 com 9 dá 30, 45 por 3, que dá 15. Ou seja, se eu pegar cada dado desse e multiplicar por 3, a nova média, ó, ficou a média anterior multiplicada por 3. 5 vezes 3, 15. É bem interessante essa propriedade de média aritmética. Como calcular a média aritmética para dados não agrupados, né? Quer dizer, dados agrupados, porém não intervalos de classe, e sim através de frequência, isso aqui é a frequência com que os dados aparecem. Vamos ver esse exemplo, bem interessante. Consideremos a distribuição relativa a 34 famílias, né, de 4 filhos. 4 famílias de até 4 filhos, na verdade. Tomando para variável o número de filhos sexo masculino. Portanto, duas famílias terão
nenhum filho de sexo masculino. 6 famílias terão um filho de sexo masculino. E assim por diante, ou seja, 12 famílias terão 3 filhos do sexo masculino, tá certo? Ao total nós temos 34 famílias, tá certo? Como calcular a média nessa circunstância? Se você observar bem, a média aqui em relação ao número de filhos. Por exemplo, quantas pessoas quantas famílias têm filhos, tem 2 filhos de sexo masculino? 10 famílias. A rigor, o que você faz? Você pegar o 2, né? Iria pegar o 2, somar 10 vezes. Né? Que seria a mesma coisa que pegar o 2 e multiplicar por 10, que é a frequência com que ela aparece. E aqui, se tem 12 famílias que têm 3 filhos de sexo masculino, você pegar 3 mais 3 mais 3, 12 vezes, que é a mesma coisa que pegar 3 e multiplicar por 12. Portanto, uma forma simplificada de fazer esse somatório dos dados é você pegar o dado e multiplicar pela sua frequência, e depois dividir pela soma das frequências. E assim você obtém a média aritmética para das agrupadas, porém sem ser intervalos de classe. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, o x1, só para enfatizar bem para vocês, quem vai ser o x1 é 0, x2 é 1, x3, x4, x5, x1, x2, x3, x4, são os meus dados, os nossos dados. Portanto, x1 é 0, x2 é 1, x3 é 2, x4 é 3 e x5 é 4. Então, aqui é o nosso F1, F2, F3, F4, F5. Basta fazer o que agora? Pegar cada x1 multiplicar por F1 e você tem aqui o x e Fi. Tá? Então, aqui está o somatório do x e Fi e aqui está o somatório dos Fi. E aí, o quociente vai dar 73 por 14, que vai dar 2,3. Então, essa é a forma de calcular a média, né? A aritmética para um conjunto de dados agrupados, porém distribuídos em frequências. Um outro detalhe é que a média quer dizer o quê? Quer dizer que as famílias, né, têm, em média, 2,3 filhos do sexo masculino. Bom, pararemos por aqui essa aula e damos continuidade à aula na próxima página.